Fala aí, meus irmãos. Fala aí, gente boa. Paz do Senhor Jesus para todos vocês. Eu me chamo Denis Santos, para quem não me conhece, e sou pastor pela graça e misericórdia do Senhor, casado e tenho 2 filhos, um já com 25 anos e outro com 18 anos. Sirva ao Senhor pela sua graça e misericórdia, infinita graça e misericórdia desde 1984 e até hoje estou aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E eu me senti incomodado pelo Espírito depois de um episódio que aconteceu hoje comigo na barbearia, de falar a respeito de um assunto muito delicado, um assunto muito controverso, um assunto que pouquíssimo ensinado nas igrejas. Já quero de antemão deixar avisado que este vídeo, que tem a finalidade de trazer ensino, despertamento, é para os cristãos, para os crentes em Cristo Jesus em geral. A meu amigo, minha amiga que ainda não se decidiu servir ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pode também assistir, mas é mais para quem é cristão que será enquadrado nesta palavra. O assunto que eu quero compartilhar com vocês é a respeito de traição, divórcio, novo casamento. É isso mesmo. Este é um assunto forte, um assunto que neste ano, presente século que vivemos, este ano de 2023, é algo que tem se tornado comum, é algo que tem se tornado banalizado no meio do povo cristão. Não deveria, mas infelizmente tem acontecido e continua a acontecer, pessoas se separando, se divorciando, traindo umas às outras, faltando respeito, faltando compromisso e casando de novo, começando outras famílias, podemos dizer assim, e tocando barco e seguindo em frente, e tá tudo bem, tá tudo certo, Jesus é bom, Jesus é misericordioso, estamos debaixo da graça, né? E assim por diante. E ao meu ver, no meu entendimento, e eu creio que tem o Espírito Santo de Deus, como diz o apóstolo Paulo, a respeito de Mateus capítulo 19, que é onde todas as pessoas, todos os crentes se baseiam em caso haja traição no casamento. Haja traição e as pessoas se baseiam ali, dizendo que tem uma famosa cláusula de permissividade pelo Senhor Jesus para que se contraia um novo casamento. Não é fácil. Não é fácil a pessoa que sofre um episódio ruim no seu casamento. A traição é o pior crime que pode acontecer no casamento. Ele destrói o casamento. Ele destrói vidas, destrói sonhos, destrói projetos, destrói famílias. A traição, ela é condenada nas Sagradas Escrituras, chamada-se de adultério. Infelizmente, pessoas que, por algum motivo ou outro, acabam dando lado pelos ataques do maligno e cedendo à pressão e sendo seduzido e enganado em busca, muitas das vezes, de um novo amor. E outros, muitas das vezes, com caráter destruído, vamos dizer assim, por safadeza mesmo, né? Uma palavra forte, mas esta é a realidade. Pessoas com caráter que não é um caráter. O caráter, ele vem de berço, e tem pessoas que não têm caráter, não têm respeito, só pensam em si próprio, e assim por diante. É de se saber também que quando casamos, quando escolhemos uma pessoa para viver ao nosso lado, é nós que fazemos a escolha. A escolha é sempre pessoal.
Deus não é responsável pelas nossas escolhas. E se escolhemos errado, vamos pagar o preço. Então, é bom que aqueles que ainda não são casados, que são jovens, que aspiram ao novo casamento, é bom que faça a escolha debaixo de oração, de discernimento espiritual, e visão e sabedoria, para buscar uma pessoa certa para viver a seu lado. Porque eu entendo, dentro das Escrituras, no que diz respeito ao casamento, que o casamento é até que a morte o separe. Sim, isso mesmo que você acabou de ouvir. Casamento é até que a morte separe. Casamento, ele não é só um contrato de papel assinado no cartório por duas testemunhas. É muito mais do que isso. Casamento é uma aliança. E a aliança não se quebra. Haja vista a aliança que o Senhor Deus tem com a nação de Israel. O Senhor pode estar separado muito tempo de Israel, mas a promessa de Israel ele irá cumprir com o povo dele, porque a aliança não se quebra. Deus é Deus de aliança, e com quem ele fez aliança, todas elas se cumpriram e continuam a se cumprir. Então o casamento é a mesma coisa. Haja vista que em Mateus 19 diz que o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então vamos lá, senão esse vídeo vai ficar muito longo, e eu não quero que esse vídeo fique muito longo, para passar o entendimento das Escrituras. Se você puder, abra comigo em Mateus capítulo 19, vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos meditar um pouco aqui no que diz respeito a esta palavra, onde tem aqui Jesus, né, Evangelho de Mateus, Jesus falando e sendo interrogado pelos fariseus, né, sendo interrogado pelos fariseus, como uma pergunta indagadora a respeito do casamento. No versículo 1 diz assim: aconteceu que ele, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou ali. Então chegaram a eles fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, Jesus respondendo disse: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha aí, novamente, os fariseus. Então, disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, nos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, aqui é a cláusula é que, se você for traído ou traída, você tem direito a um novo casamento. É a cláusula. E casar com outra comete adultério. E que casar com a repudiada também comete adultério. Mas olha só, é uma coisa interessante, porque eu não vejo ninguém pregar sobre esse assunto. Eu não vejo ninguém, irmãos, ninguém. Raramente, se tiver alguém aí que fale, porque sempre existem os 7 mil que não se curvam diante de Baal. Deus tem os seus remanescentes. Olha o entendimento. Os fariseus vieram até Jesus e interrogaram: é lícito, Senhor, dar carta de divórcio, repudiar por qualquer motivo? Eles estavam querendo pegar Jesus. Jesus respondeu aqui eles. Aí depois que Jesus respondeu eles, nós vamos falar dessa cláusula aqui. Os discípulos disseram para Jesus: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Olha que interessante, né?
Que interessante o entendimento dos discípulos em relação ao que Jesus estava falando. Mas se é assim a condição, então melhor nem casar. O que os discípulos estavam querendo dizer aqui? O que eles estavam entendendo aqui? Porque Jesus deu uma cláusula permissiva que se acontecer qualquer coisa no casamento, somente se for adultério, pode se casar de novo, né? Mas os discípulos não estavam entendendo, eu não sei. Olha lá, o versículo 11, ele porém lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Olha o que Jesus vai dizer. Porque é assim, irmãos, nós vamos ter um texto aqui, um texto-chave dentro deste capítulo. Só que o texto-chave sempre tem um contexto anterior e um contexto posterior. E tem também um contexto amplo que a gente vai ver fora do livro de Mateus. Então, o contexto posterior antes ao versículo texto e o contexto posterior depois do versículo que é o texto-chave e o contexto anterior. Então, você não pode pegar um versículo da Bíblia e elaborar uma doutrina. Não pode, nós não podemos fazer isso. Pegar um texto da Bíblia, um versículo e fazer uma doutrina. Nós temos que ver o texto por inteiro. E temos que até achar outros textos concordantes entre si para formar uma doutrina. Jesus vai dizer aqui, dentro deste contexto, sobre eunucos. Porque há eunucos, no versículo 12, que assim nasceram do ventre da mãe, pessoas que nascem do ventre da mãe que nunca vão se casar. Nunca vão se casar. Já nasceram com este dom. Entendeu? Já nasceram com este dom. Ele continua dizendo, e há eunucos que foram castrados pelos homens, os reis, por ter muitas mulheres, escolhiam jovens e castravam. Infelizmente, os jovens não podiam mais gerar outra coisa do gênero. E Jesus continua dizendo, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Encerrou o assunto. Encerrou o assunto. Mas pera aí. Moisés permitiu dar carta de divórcio. Os fariseus interrogando Jesus. Jesus falou aqui o motivo. E os discípulos entenderam que não seria melhor casar então. Então nós temos que analisar o texto e ver se realmente é isso que está falando. É claro que um estudo mais aprofundado, nós vamos pegar aqui a Bíblia. Não sou eu, uma pessoa gabaritada neste assunto, de pegar do grego e trazer lá do original, mais próximo do original da palavra em grego. Como, por exemplo, esse último parte do texto que lemos, que há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Eu entendo que pessoas que se seguiram, como se dizem, o celibatário por causa do reino dos céus. O exemplo disso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na 1 de Coríntios capítulo 7, ele fala muito bem, deixa bem claro dele ali a posição dele, que ele preferiu ser solteiro, porque o solteiro tem 100% de disponibilidade de servir a Deus. Os casados têm que agradar um ao outro, né? Agradar o mundo. É assim que funciona. Então Paulo dedicou-se a ser solteiro para poder viver para o Senhor pregando o Evangelho. Então veja bem, nós estamos falando aqui sobre traição. Traição, que geralmente, ocasionalmente, quando se descobre, é uma coisa terrível. Não é fácil, é muito difícil. Precisa buscar a Deus, firmar-se no Senhor, se derramar nos pés do Senhor para suportar e para vencer. Mas vamos entender aqui, o entendimento de muitas pessoas é que fui traído, eu não consigo perdoar, eu não tenho perdão, não tem jeito, vamos separar. A primeira coisa que acontece é a separação, e aquelas brigas, aquelas desavenças, e vai daqui, e vai dali, e tal. Aí chega um determinado momento, a pessoa decide seguir seu caminho, entra pro divórcio, sai lá o divórcio e tal, beleza, tô livre, livre para casar de novo. Na lei sim, na lei, na terra sim, você pode casar naturalmente, descasar quantas vezes você quiser, né? É um contrato. Antigamente,
o juiz ainda dava aquela bênção, né? E agora, né, jura, fazer aquele juramento. Hoje não faz mais, não tem mais juramento. Antigamente se fazia esses juramentos. Ser fiel na alegria, na tristeza, né? Na saúde, na dor, com dinheiro, sem dinheiro, jura até em nome de Deus, até que a morte separe. Faria um juramento em nome de Deus, sim, até que a morte separe. Sempre foi este o princípio do casamento. Hoje não é mais assim. Seguindo aqui com o pensamento, aconteceu isso, infelizmente, acontece nos dias de hoje. Traição sempre acontece por aí. Infelizmente estamos sujeitos a muitas coisas desta vida e devemos sempre orar para que Deus nos livre, para que Deus guarde a nossa casa, a nossa família e que nos abençoe, que seja sempre ao nosso lado. Mas vamos seguindo o pensamento aqui. Houve a traição, não há perdão, não há reconciliação, não há nada. Bora então, segue-se um novo casamento e se casa. Mediante o quê? Depois que você conversou com o pastor, pediu orientação, mediante aqui, irmão, se houve traição, então você pode casar de novo. Será mesmo, irmão? Será mesmo que pode? Será mesmo que Deus concorda com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto casamento? Será mesmo? Não tem problema nenhum, faz parte da vida, nós somos humanos. Aliás, né? Quem não erra nessa vida, não é verdade? Nós somos falhos. É assim mesmo. É uma coisa interessante que uma das regras da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Buscando o entendimento da palavra, a palavra interpreta a própria palavra. Vamos ver o que os fariseus estavam perguntando para Jesus aqui em Mateus 19, do versículo 7 e 8, 9. Vamos ver qual é a referência que a Bíblia nos dá mais próximo a esse assunto. Vamos entender o que Jesus fala aqui, que Moisés permitiu dar-lhe carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da fornicação. Vamos ver qual fornicação é essa? Vamos lá então. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Mas você vai para o Antigo Testamento, nós estamos no Novo, nós estamos na graça, nós estamos no período do amor de Jesus. É porque nós estamos na graça, o velho não funciona mais. Jesus não veio excluir o Velho Testamento, ele veio cumprir. Ele cumpriu o que tinha que ser cumprido como homem, a lei. Mas tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, ambos é a palavra de Deus, irmãos. Claro que tem coisas que nós não vamos viver por ser coisas que Deus deu por Moisés, a lei para o povo judeu. Certo? Para o povo judeu. Nós não vivemos mais a lei. Nós vivemos agora sobre a lei de Cristo Jesus, que é o Novo Testamento. Mas este assunto aqui, que é onde esses fariseus, esses saduceus e outros que existiam naquela época, no período de Jesus, nós devemos entender que Jesus, ele veio para trazer a graça, mas aqui ele estava vivendo debaixo da lei, porque a graça começou mesmo a prevalecer quando Jesus morreu e ressuscitou. Certo? Quando Jesus morreu e ressuscitou. Aí abriu o período da graça, da igreja, né? Onde ele levantou Pedro para ser um dos líderes da igreja. Então, quando Jesus foi interrogado aqui, ele estava vivendo a lei, todo mundo aqui estava debaixo da lei. Então os fariseus chegaram com a lei diante de Jesus, lei de Moisés. E Jesus, é claro, ele precisava responder para eles dentro da lei. Mas você pode analisar o texto anterior, que o que Deus uniu não separa o homem. Não, casou, está unido, não separa o homem. Quer dizer, antes dos fariseus perguntar aqui para Jesus a respeito do divórcio, Jesus diz, desde o princípio não foi assim.
Então, que antes de Moisés dar essa lei, nunca existiu isso. Não é assim que funcionavam as coisas. E depois, o entendimento do discípulo sobre ser eunuco. Mas vamos lá para Deuteronômio capítulo 24, que vocês vão começar a entender se realmente há segundo casamento, há terceiro casamento. Veja bem, eu não estou aqui falando ou tentando trazer para você uma palavra condenatória. Não, quem sou eu para fazer isso? Estou expondo aqui a palavra de Deus. Caso você esteja no segundo, no terceiro casamento, né? Eu estou trazendo a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Olha que interessante. Sabe qual é o problema? Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, irmão em Cristo, que a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós brasileiros somos preguiçosos. Nós não gostamos de estudar. Nós não gostamos de ler. Nós não gostamos de buscar conhecimento. Embora tenha uma geração que está buscando conhecimento, mas muito conhecimento que se vê por aí, na internet, principalmente conhecimentos errados, conhecimentos errôneos, conhecimentos deturpados. Uma geração mais nova. Então, essa displicência em buscar conhecimento, em estudar, em crescer, acaba gerando ignorância. Porque a falta de conhecimento nos deixa ignorantes. Aí, por sermos ignorantes, nós desconhecemos muita coisa. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, ele a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Olha só o que diz esse texto de Deuteronômio 24, que ele está relacionado com Mateus 19. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então acabou de se casar. Qual é o contexto que eu entendo aqui, que está escrito? Jovem, um homem novo, não sei a idade que seja, vamos pôr casamento, 2 jovens. O pai da moça, você buscar como que era o casamento judaico, vai ver, tinha que pagar um dote, não sei o que, tinha umas coisas ali, uns rituais. O moço pagava o dote pro pai da moça, e com certeza o pai da moça falou, é virgem, porque ser virgem é uma honra. É virgem, é pura, nunca foi de homem nenhum, nunca foi de ninguém. Então o cara, a pessoa, o jovem, fez um compromisso com essa moça, acreditando que ela fosse virgem, pura. Mas não é como os dias de hoje, que os jovens não são casados, as pessoas não são casadas, dentro da igreja, e estão praticando sexo sem ser casados. Remanácia, tequia o andar e o choven de we subia, a one neve sorga cantou, estão praticando imoralidade sexual dentro da igreja. E pasmem vocês, participando da ceia, pegando o cálice do suco de uva e do pedaço de pão do corpo e do sangue de Jesus, remandaço comum de revia, de enchon de reikianácia, de ando de win de revia subiana, de enchon de revrin de rei, e comanda céu e tu de revelavia subia. Aí o povo pensa que Jesus está contente, que Jesus está feliz com a igreja, com tantos pecados dentro da igreja. Vamos lá, vamos concluir o nosso estudo aqui. Então, quando o homem tomar a mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente. O que você acha que seria coisa indecente aqui? Poderia ser um defeito físico, porque eles não viam, né? A noiva, não via a noiva como hoje. A pessoa começa a ir namorar, já está ficando com o namorado.
A Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. A Bíblia também diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isto ceifará. Remante, outro, estéril, ri. Achou alguma coisa indecente? Geralmente é imoralidade sexual. Que falaram para ele que a mulher era virgem e ela não era virgem. Far-lhe-á, Moisés diz, uma carta de divórcio e despede. E despede. Manda embora. Se ela, pois, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, e este também desprezar e lhe fizer a carta de repúdio, e der na sua mão e despedir da sua casa, se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher depois que foi contaminada. Olha como era rigoroso. Rigoroso, irmãos. Rigoroso a lei. Do livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, está relacionado com o que Jesus disse. Em Mateus 19. Moisés, por causa da dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Jesus ainda acrescenta, por causa da dureza dos vossos corações. Por quê? Porque Jesus é amor. E o amor gera perdão. Quero abrir um parênteses aqui. Você é uma pessoa cheia de pecados. Você vivia no mundo, servindo a Satanás, ou nasceu na igreja, que seja. Mas a maioria das pessoas serviu o diabo, fez um monte de lambança, recebeu o perdão de Jesus pelos seus pecados. Aí alguma coisa dessa acontece na tua vida, você não é capaz de perdoar, mas o perdão de Jesus você quer, né, crente? É, pastor, presbítero, diácono, missionário, evangelista, obreiro, músico, irmão, irmã, perdão de Jesus nós queremos, mas nós não queremos liberar perdão para quem nos ofende. Até aqui, sabe por quê? Porque nos julgamos melhores, julgamos mais santos, mas as Escrituras encerrou todos debaixo do pecado. Deus olhando do céu, não viu um justo sequer. Demanda súbia, nergue, prava súbia, repraise de rei, manubitai. O único justo é Jesus, e só somos salvos pelo justo que é Jesus, pela justiça dele. Nenhum de nós somos salvos, ou seremos salvos pelas nossas próprias justiças. Não entraremos no céu pela nossa justiça, pelos nossos atos, pelos nossos merecimentos. Muito pelo contrário, ficaremos fora dele. Então Jesus diz, por causa da dureza dos vossos corações, porque não sabe perdoar. Ele diz, eu amo, mas não libera perdão. Mentira! Mentira! Diz que ama, mas não perdoa. Diz que tem Jesus, mas não libera perdão. Tudo quer tirar satisfação, tudo quer ir para cima, e vamos resolver, e é assim mesmo. Eu acho que Jesus está longe de você. Você precisa se arrepender. Arrepende dos seus pecados. E receber Jesus de novo na tua vida. Por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Aí que entra a cláusula, eu vos digo, porém que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da fornicação, e casar com outra, comete adultério. E que casar com repudiada também comete adultério. Então aqui Jesus complementa a lei de Moisés. Que é coisa indecente? Fornicação. Então o homem tinha direito na lei de Moisés de fazer isso, de dar uma carta de repúdio, porque encontrou algo ali indecente. Provavelmente é isso. E os fariseus vieram por qualquer motivo. Não é por qualquer motivo. Porque achou um defeito, como eu falei da fala deste texto. Desculpe aí. Esse é um vídeo simples, viu? Eu não sou youtuber, não sou profissional. Esse é um vídeo simples. Comum, caseiro. Mas que estou expondo a palavra de Deus para você. Então não era por qualquer motivo. O único motivo que podia é que foi enganado.
Ela falou, o pai falou, eles falaram, toda a família falou, provaram que era virgem, e ela não é virgem, ela já foi de outra. Este era o motivo. Mas a vontade de Deus é que sempre deve haver perdão, deve haver reconciliação, porque foi isso que Cristo fez por nós, nos perdoou e nos reconciliou em Cristo com Deus. Hermanas, Hachom de Her, que Hermanas, lepra fala-se, Twitter, né? Ela mandou me que andou a noite e noite entre lhe faz. E outra coisa também, dentro deste texto, que os expositores da palavra não fazem análise. Jesus estava vivendo a lei. Jesus veio, lembre-se, Jesus veio para cumprir a lei. Ora, por que nós cristãos vamos buscar neste texto a cláusula liberdade de contrair um divórcio e um novo casamento, sendo que algo que não está escrito aqui, mas que se deixam de observar é que na lei, já tinha uma sentença para quem cometia adultério, para quem traía o marido ou quem traía a esposa. Já tinha uma sentença. Para o homem que cometesse adultério, para a mulher que cometesse adultério. Já tinha uma sentença. Sabe qual era a sentença? Na lei? Ah, você não sabe? Então vamos ver. Vamos ver. Levítico, capítulo 20, versículo 10. Levítico, capítulo 20, versículo 10. Olha o que está escrito. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente, né, partirá o adúltero e adúltera. Interessante. Iria embora. Partiram. Era assim que funcionava na lei de Moisés. Era assim que funcionava a lei de Moisés. Vamos ver outro texto? Deuteronômio 22, versículo 22. Quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido, quando for encontrado um homem deitado, né, fazendo de tudo lá com a mulher casada, né, então ambos irão, não pode falar certa palavra. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Veja, já existia na lei uma posição, uma sentença para quem traía. Já existia. Então o texto de Mateus 19, meus irmãos, não tem nada a ver com ser traído ou traída e o direito de se divorciar e casar de novo. Não tem, meus irmãos. Mas pastor, tem um tantão de gente assim, pastor, fazer o quê? Vão ser julgados pela palavra. Esse assunto veio à tona hoje na barbearia. E eu disse, eu não julgo ninguém. A palavra julga, irmão. É a palavra que não julga, sabe por quê? Passarão os céus e a terra, tudo vai passar, mas as palavras de Deus jamais passarão. Deus não vai contra a sua palavra, o que ele falou tem cumprido, se cumpre e se cumprirá. No juízo final, as pessoas que estiverem lá serão julgadas pela palavra. E nós que estamos aqui somos julgados já pela palavra. Está entendendo? Isso é um assunto que ninguém fala porque é muito delicado. Muito delicado falar isso aqui na igreja. Deus nos livre, irmão. Tantão de gente que vai embora da igreja e o dízimo que vai perder. Mas e daí, irmão? E daí?
Você vai continuar nessa? Hã? Os discípulos entenderam a mensagem. Se é essa a condição do homem em relação à mulher, então melhor nem casar. E daí? Não é? Então já havia uma sentença. Já havia uma sentença para quem tinha praticado adultério. Já havia uma sentença. Então esse texto aqui não está relacionado. Está relacionado ao que os fariseus aqui perguntaram sobre dar carta de repúdio. Acabaram de se casar, aquela festa toda, acho que uma semana de festa e tal, e o cara foi enganado. Certo? Mas olha só que interessante. Só mais um texto. João 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 5. Evangelho de João. Isso é um texto daquele episódio muito conhecido da mulher adulta, que apanharam a mulher em adultério, uma mulher em adultério. E na lei nos mandou Moisés, aqui ó, versículo 4, versículo 3. E os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que eles querendo ser santo, querendo ser certo, mas estavam meio, né? Meio santo. Tá entendendo? Porque é para apanhar os dois, o homem e a mulher. Trouxeram só a mulher. Cadê o homem aqui? Eles querendo dar um jeitinho na lei, um jeitinho brasileiro de mexer nas coisas, em tudo funciona, o jeitinho brasileiro. Tem um jeitinho para tudo, só não há jeito para a morte, como diz aí o ditado. Então trouxeram só a mulher. Só aí já pecaram, porque não estavam cumprindo a lei, cumprindo metade da lei. O que esse texto tem relação com Levítico 20, com Mateus 19? Que, por causa de adultério, por causa de traição, já havia um julgamento, já havia uma sentença. Já havia uma sentença. Uns vão dizer que eu estou errado, mas eu estou pegando as referências bíblicas e trazendo um entendimento bíblico dentro da palavra. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Texto e contexto posterior. Contexto anterior, contexto posterior e contexto amplo, lá para Deuteronômio. Agora estou no Evangelho de João, para provar para os irmãos que se alguém cometesse traição, iria embora. Era assim que funcionava. Então o texto de Mateus 19, nós entendemos aqui que não serve para contrair divórcio e novo casamento. Mateus capítulo 5, versículo 31, que é onde fala sobre esse assunto também foi dito: qualquer que deixar sua mulher dedicar de divórcio. Aqui a referência aqui na Bíblia, ao lado, númerozinho pequeno, Deuteronômio 24, 1. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Vocês não estão entendendo? Lá no início do casamento do judaico, se for enganado, anulava o casamento. Na lei brasileira tem até certo período que se pode anular o casamento. Na lei, que é essa lei que Moisés trouxe, podia anular o casamento. Se o camarada ali sentisse que fosse enganado. Mas era no caso só da imoralidade sexual. Só neste caso. Não existia outro caso. Incompatibilidade de gênio, porque a gente não se dá bem, porque a gente vive discutindo. Vocês têm que se acertar. Vocês têm que se humilhar e respeitar um ao outro. É assim que funciona o casamento. Um respeitando o outro. Um respeitando o outro. E surgiu hoje, que me trouxe a indagação,
de uma pessoa me disse, lá na barbearia, mas e Davi? E o caso do rei Davi, por que não foi apedrejado? Você está entendendo como é que as pessoas buscam subterfúgios? O jeitinho brasileiro, sabe de fazer o quê? De esconder os nossos pecados. A lei de Moisés está lá. Mas quem seria capaz, audacioso, a ponto de pegar um rei e apedrejar? Ele é um rei, ele é a autoridade máxima da nação. Ninguém ia apedrejar ele. Nem um sacerdote, ninguém ia fazer isso. Mas Deus veio e lhe deu a sentença. Praise the heaven. No glória de praise the heaven. Aí ele perguntou por que Deus não matou. Porque Deus é misericordioso? Sim. Mas a lei foi dada aos homens. Os homens cumpririam a lei. Deus não ia vir do céu e pegar pedras e atirar as pedras no rei Davi. Ele não ia fazer isso. Deus tratou o rei Davi de outra maneira. Enviou um profeta. E depois você lê a história do rei Davi, as consequências trágicas que vieram pelo adultério de Davi. Mas você percebe como que as pessoas encontram subterfúgios para viverem aquilo que os seus corações acham que está certo. Jeremias vai dizer que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então nós temos que tomar cuidado. Porque eu recebi uma profecia, e Deus usou um profeta, eu estava pedindo uma confirmação de Deus, Deus usou um profeta, e o profeta falou, tal. Deus mandou você divorciar e casar de novo? É isso? Eu estou falando daquilo que eu vivi, irmãos. Eu tenho experiência para contar. Eu tenho base para falar para vocês aqui esse assunto. Tenho base para falar. Não sou um leigo no assunto. Já vivenciei experiências dolorosas. Não tenho vergonha de falar. E posso afirmar, irmãos, dentro das Escrituras, que não há divórcio para cristão. Mas eu quero encerrar esse assunto aqui. Eu acho que eu vou encerrar aqui. Não vou fazer outro vídeo. Não há divórcio para cristão. Vai dizer na Bíblia que Deus odeia o divórcio. Porque geralmente quando a pessoa quer se divorciar, ela já está pensando em contrair um novo matrimônio. Pastor, mas Deus não se sensibiliza com a minha dor? Deus não está vendo meu sofrimento? Deus não está vendo? Esses dias sofri aí um pequeno acidente com moto. Deus não me livrou de sofrer um acidente com moto. Mas graças a Deus não me quebrei nada. Ele ficou a moto e uns machucados aqui. Mas e daí? Por que Deus não me livrou? Poderia ter me livrado, mas Ele me livrou de ter me quebrado, de ter me arrebentado. Não quebrou. Precisei ficar dias no hospital. Não tem nada de placa de ferro ou pino em mim, graças a Deus. Deus me livrou. Deus nos sensibiliza com a nossa dor? Sim. Ele sente a nossa dor. Mas Ele passou muito mais por mim e por você. Muito mais. Eu não aguento esse sofrimento, meu Deus. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Mas Jesus suportou o sofrimento para salvar a sua alma do fogo do inferno. E quantos irmãos, o Espírito me fez lembrar, quantas crianças, quantas mulheres, quantos bebês, quantos irmãos e irmãs morreram na arena, serão devorados por leões. Por que Deus nos livrou? O problema é que nós só olhamos para o nosso umbigo.
Nós somos egoístas. Uma geração de hedonista. Só pensa no seu próprio prazer. Remenência canto nublava céu. Naiwan tubria ne canto lava soria. Wind serve. Repaz. Que wind subria ne break country. Dere brahma nubinai. E Paulo vai dizer: é necessário passarmos por várias tribulações para entrar no reino dos céus. Mas o crente de hoje não quer passar por tribulação. O crente de hoje não aceita passar por aflições. Mas Jesus diz: no mundo tereis aflições, meus irmãos. Teremos aflições. Mas nós queremos viver um evangelho de maravilhas, de bênçãos. Mas as nossas bênçãos, a maravilha será completa quando estivermos na glória ao lado de Jesus. Se você conhece alguém que está enfrentando problema no casamento, compartilhe este vídeo para ele. Este vídeo não é para ofender ninguém, não é para maltratar ninguém. Eu trouxe aqui esta palavra para alertar o irmão, a irmã, para mostrar que o caminho mais excelente é 1 Coríntios capítulo 13, o amor. Se não tiver amor, a nossa vida é vã, é vazia, não tem servido para nada. Dizer que tem Jesus, sou cheio do Espírito Santo, mas não tem amor. Irmão, joga essa conversa para outro. Joga essa conversa para outro. Mas você está falando desse assunto aí, e se acontecer uma coisa pior? Tem pessoas que enfrentam coisas piores, mas a tentação não nos vem além do que nós podemos suportar. A prova vem para cada um de acordo com aquilo que você pode suportar. Deus a ninguém tenta, não vai vir uma tentação pior, ao ponto de que você exploda e chuta o pau da barraca e acabe com tudo. Deus não permite isso. As provas que vêm na nossa vida são de acordo com aquilo que nós suportamos, porque Deus está no controle. Agora cabe a você decidir se vai obedecer a Deus ou seguir o seu próprio caminho. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Farei um próximo vídeo falando de se o crente pode separar. Né? Porque ninguém fala, então eu vou falar. Esse vídeo não dá like, mas deixa um like aí. Esse vídeo não dá ibope, mas eu oro para que o Espírito Santo fale mais alto no seu coração e que ele leve esta mensagem para os corações que precisam. Deus vos abençoe, que o Eterno vos abençoe e vos guarde e vos livre de todo mal. Porém, mais importante, irmãos, na nossa vida, mais importante na nossa vida é a salvação da nossa alma. Nós somos alma, viu? Corpo, alma e espírito. Nós somos alma. A palavra de Deus diz que quando soprou o fôlego de vida, nos tornamos alma vivente. O mais importante é vivermos ao lado de Jesus. Pense nisso. Forte abraço. Deus vos abençoe.